Fala galera, aqui fala o professor Daniel e o Mundo da Física para você, tá? Vamos gravar aqui uma videoaula de lançamento horizontal. Então vamos à aula e toca a vinheta. Então, o que seria o lançamento horizontal? No lançamento horizontal, por definição, você vai ter dois movimentos ao mesmo tempo acontecendo, tá? Um, que a gente vai analisar o movimento que ocorre na direção horizontal, e o outro que vai ocorrer justamente na direção vertical, tranquilo? Então, nós colocamos aqui um objeto, uma esfera que está na parte superior desse nosso pequeno bloco, tá? Então, se a gente perceber, ele começa a se movimentar. Então, fica atento justamente que ele vai, nesse exato momento aqui, em cima desse suporte, ele vai descrevendo uma trajetória, tá? Imagine que essa esfera está em cima desse bloco, tá? Então, a partir do momento quando ele começa a entrar em movimento, ele vai justamente colocando algumas características que a gente acabou de citar aqui para você. Teremos dois movimentos ao mesmo tempo acontecendo. Teremos uma na direção horizontal, justamente esse corpo ele vai ganhar distância, tá? E nós temos uma outra que ele vai perdendo altura, tranquilo? Então vamos lá. Então aí a trajetória, essa trajetória ela é uma metade de uma parábola, beleza? Então a metade de uma parábola que você percebe que esse corpo ele vai descrevendo essa trajetória em forma de parábola, tranquilo? Então vamos aqui agora. Então imagine você ter uma situação, né? Você tem um avião, esse avião ele começa a lançar esse objeto, e esse objeto, para um referencial que está fixo aqui na Terra, ele vai ver justamente esse projeto caindo em forma de parábola, tranquilo? Só que não é uma parábola total, apenas uma simetria dela, tá? Justamente aí na descida. Então é lá. Então, ou seja, de acordo com que o corpo ele vai descendo, ele vai ganhando distância, tá? Então, como ele vai ganhando distância, mas ao mesmo tempo, olha o que vai acontecendo com o corpo. Ele está justamente naquela altura que a gente analisou do avião, né? E repara que a cada vez que passa ele vai descendo, a nossa altura ela vai diminuindo, tá? Mas como ele vai perdendo essa altura, né? Ele vai descendo, ele vai justamente ganhando distância, tá? Então novamente aí na direção X, e nós temos aqui na componente da direção da nossa vertical e a nossa horizontal, pelo plano cartesiano, então isso mostra a configuração daquilo que a gente falou para você, né? Então, de acordo a partir dessa altura, a gente percebe que ele vai ganhando distância, justamente quando ele vai reduzindo essa altura. Então, olha lá. Então, colocamos aqui na direção vertical a nossa altura, tá? Como componente, e nós colocamos aqui a nossa distância na direção horizontal. Então, de acordo com que ele vai perdendo essa altura, ela vai diminuindo essa altura, mas ele vai ganhando distância, tá? Então, é justamente aqui que vem a nossa dedução, tranquilo? Então, novamente, olha lá, trajetória, né? Colocamos apenas só dois pontos dessa esfera, ela descendo, tá? Então, olha lá. Então, a partir do momento aqui que você vai ter dois movimentos, esse movimento ele vai ocorrer na direção horizontal e você vai ter outro movimento que vai ocorrer na direção vertical, tranquilo? Então, novamente, colocamos aqui novamente essas duas componentes, tá? Na direção horizontal e a outra na direção vertical, tá? Então nós temos aí essas velocidades. Então essa velocidade aqui é nosso tiro de lançamento, né? Que faz com que esse corpo ele desça com essa velocidade. Então repara que na descida, na direção Y, você tem a nossa velocidade de descida, que é o nosso VY. Já na nossa horizontal, você vai ter justamente esse tiro de lançamento que vai ser igual a nossa velocidade que vai ocorrer na direção horizontal, tá? Muito atento aqui nesses dois movimentos, que daqui a pouco a gente vai mostrar para você que são dois movimentos simultâneos que ocorrem a um princípio que Galileu descreveu, tá? Então, olha lá. Você está vendo aqui novamente. Aí a gente vai agora analisar a trajetória novamente, né? Então, olha lá. Vamos agora analisar por uma questão vetorial, tá? Então você tem a gravidade que faz com que esse corpo desça, tá? Na direção vertical, ou seja, mas ao mesmo tempo que ele vai descendo, como a gente falou para você na introdução, ele vai o quê? Ele vai ganhando distância.
lançamento horizontal, tá? Então a gente colocou aqui para você uma regra de vetores. A gente vai seguir uma regra chamada regra do paralelogramo, tá? Diz o seguinte, esse lado aqui dessa reta, ela vai ser paralela a essa outra reta aqui, beleza? Assim como essa reta na horizontal, ela será paralela na sua horizontal também. Quando você junta essas duas pontas, dessas duas setas, no caso, você vai ter uma resultante. Essa resultante, a gente chama isso de soma vetorial dessas duas retas, tá? Então, regra do paralelogramo. Então, aqui a gente vai novamente, colocar aqui, a gente mostrou para você, ó, repara que esse dado aqui é paralelo a esse, tá? E, da mesma forma, esse dado aqui, fazendo a projeção dele, será paralelo também, tá? Ou seja, quando você junta essas duas setas, na direção dessa seta, você tem a nossa resultante, tá? Essa resultante, nesse caso, é para você determinar a velocidade que nós chamamos de velocidade real, que no caso seria a somatória dessas duas velocidades, na direção vertical e a outra na direção horizontal, tá? Então você vai ter dois movimentos que a gente falou para você, ó. O primeiro movimento na direção vertical, você vai ter a queda livre, e você vai ter o segundo movimento ao mesmo tempo acontecendo, que é o movimento que ocorre na horizontal, tá? Então você tem dois movimentos ao mesmo tempo acontecendo, tá? Então, olha lá. Então vamos reproduzir aqui. Olha lá. Então, novamente agora mostrando aquela questão vetores que a gente acabou mostrando aí para você, tá? Então, ó, seguindo essa regra, repara que esse lado aqui é paralelo a esse, tá? Colocamos aqui de amarelo. Da mesma forma como na horizontal, ela vai se juntar a ponta de uma seta a outra seta. Quando você tem essa seta aqui se unindo, uma seta, a ponta dela com a outra, você tem o resultado do vetor soma, ou a resultante desse movimento. Então, esses dois movimentos que ocorrem na direção vertical e a outra na horizontal, você tem essa seta vermelha que vai dar mais ou menos a direção do início e ao final do movimento, que é a nossa velocidade vetorial, que seria esse V aqui, ó, que representa justamente essa seta em cima que está dando indicativo da direção e o sentido do movimento. Então, para você determinar isso aqui, olha lá, basta você fazer essa soma vetorial, beleza? Ó, então, essa seta em cima indica justamente que esse vetor soma, ele tem uma direção e tem um sentido, tá? Então, em geral, você tem o princípio que a gente acabou citando para você, que é o princípio da independência dos movimentos simultâneos, ou seja, você tem dois movimentos ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Só lembrando que, novamente, se você colocar aqui o nosso bloco, ó, ele descendo, agora já com a descrição, que ele vai perdendo altura, mas vai ganhando distância, tá? Aí a trajetória do movimento, tá? Na descida desse corpo, quando você lança esse corpo, para esse corpo ir para frente, tá? Olha lá. Então, ou seja, na direção horizontal você tem um dos movimentos da cinemática, que é o MRU, onde ocorre com velocidade constante, tá? Isso faz com que esse corpo ele ganhe distância justamente na direção horizontal. E o outro você tem na direção vertical, que é justamente a aplicação das equações do MRUV, tá? Direção horizontal. Então, novamente, só para especificar, você tem na direção vertical você tem o MRUV, tá? Então, nesse caso, você vem com as equações de queda livre, né? Que a gente já gravou uma videoaula falando de lançamento vertical e queda livre, beleza? E na direção horizontal, você tem as equações do MRU, tá? Essa velocidade aqui, tá? Na direção X, tá? É justamente aquela velocidade que vai ocorrer, que elas será a velocidade de lançamento, tá bom? Na direção horizontal, que você só tem a velocidade de descida, tá? E essa velocidade de descida você vai decompor o movimento em duas direções, uma na direção vertical e o outro na direção horizontal, tá? Então, ou seja, a próxima a gente vai falar sobre lançamento oblíquo, tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima.